Salve, salve você que gosta de um bom bate-papo, informação. Seu lugar é aqui no Só Resenha, o podcast feito para criar interação entre o apresentador e o convidado e para matar a minha e a sua curiosidade. Diretamente do Multistúdios, o maior hub de podcast do Brasil, aqui no Parque Jacarepaguá, Freguesia, Rio de Janeiro. O Só Resenha podcast é apresentado por mim e o Tomato, jornalista, conversador, resenheiro, essas coisas todas que eu falo, que todo programa eu falo essas palhaçadinhas, maluco. Eu falo assim, eu vou parar de fazer, mas não consigo parar, porque sou eu e o Tomato. E antes de apresentar aqui o nosso convidado, e eu estou muito feliz, vai ser uma apagação de mico, vou babar ovo. Ele não espera as coisas que eu tenho para falar dele, porque eu sou muito fã dele, não tem ideia. Ele acha que eu estou fazendo média comigo, mas eu sou muito fã do Gustavo Poli. Antes de começar esse papo com ele, essa aula de jornalismo que a gente vai ter, eu quero falar, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, né? Se inscreve aqui no YouTube, no nosso canal, já veio, você vai ver lá as pessoas que já vieram aqui, Zico, Tony Garrido, Arlindinho, Djaminha, Marcelinho Carioca, a turma muito boa que já veio aqui. Não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é o Só Resenha Podcast, o nosso TikTok é podcast Só Resenha. Então, vamos lá. O Instagram é Só Resenha Podcast e o TikTok é podcast Só Resenha. Por quê? Eu boto muitos cortes lá. Você tem uma noção de como está o programa. Cai aqui, tem uma noção de como está o termômetro, cai aqui e assiste ao programa. Já pagar o mico aqui na frente do jornalista qualificado, já falar, assiste ao programa na íntegra, porque você vai ter muita coisa boa. E hoje eu estou recebendo aqui Gustavo Poli. Tudo bom, Hilton? Gustavo, prazer. Eu vou falar uma coisa para você que eu nunca te falei, porque a gente se conhece, mas a gente não é amigo. Né? A gente não é amigo. Eu sempre falei de você. Pô, para todo mundo, para os nossos amigos em comum, que nós temos vários. Aliás, alguns deles traíras, hein? Que vai ter umas perguntas aqui, que alguns amigos, alguns traíras, mandaram fazer umas perguntas aqui para você, que tu vai mandar a pergunta, tu vai manjar quem é. Tem os mais sérios. Mas eu sempre falei sobre você para alguns amigos nossos, né, alguns em comum, e para pessoas que não são do meio. Eu sempre falei muito bem de você, cara. Eu sou teu fã, assim, não é babação de ovo. Você e o Garamboni, para mim, são os dois melhores textos que eu já li, que eu gosto. São minhas primeiras referências assim, de texto. Eu sempre paguei muito pau para você nas minhas conversas, nas minhas rodas. Eu sempre falei de você, nunca falei isso pra você. Pô. Mas, eu te admiro pra cacete. Eu sempre falo de você nas minhas rodas. Porra, Gustavo Poli é foda, Gustavo Poli. Para com isso. Porra, o texto do Poli, porra. Sempre briguei, porra. O texto do Poli, o texto do Garamboni. Garamboni também é outro fenômeno. A minha dupla, Bebeto e Romário, escrevendo, é você e o Garamba. Pô, engraçado que eu jantei com Garamba anteontem. Ah, é? Pô, mas, assim, obrigado pelas palavras. Assim, eu fico meio constrangido, mas eu agradeço. Eu sou péssimo para lidar com elogio, sempre fui. Porque eu acho que ninguém é melhor que ninguém, não acho mesmo. Acho que que todo mundo é igual e todo mundo não pode ter marra, sabe? Assim, claro, todo mundo é diferente também. Mas obrigado, só sei agradecer e um prazer estar aqui batendo papo sobre jornalismo, sobre textos, sobre tudo que está acontecendo e vai acontecer, né? Que não é pouca coisa, né? A gente está num processo de muita mudança. O Poli, eu sempre coloquei você como... o Gustavo Poli foi jornalista do Globo. Eu trabalhei no Globo. Na verdade, é brincadeira. Eu fui estagiário da Última Hora Fluminense, lá em Alcântara, muito tempo atrás, quando eu tinha 18 anos. Mas depois eu trabalhei, fora os estágios na própria faculdade, né, na PUC, eu trabalhei no Globo, no jornal, durante 3 anos. Depois trabalhei no Lance, durante a Copa de 98. Depois fui para a TV Globo. Na TV Globo eu fiquei de, 99, eu já não sei mais, mas foram 27 anos. Então eu fiquei até fevereiro agora. Lá na TV Globo eu fiz de tudo, fui repórter, fui editor de texto, fui editor executivo, trabalhei com eventos e transmissões ao vivo, trabalhei com investigação, fizemos um Globo Repórter, depois eu fui trabalhar com o ge.com, né, globoesporte.com, ge.globo, fiquei lá como diretor do site uns quase 10 anos, a gente fez um monte de coisa legal no site, aplicativo, fizemos a transformação do Cartola junto com o pessoal da Globo.com, né? O Cartola já existia, só pegamos no meio. E em 2017, o esporte da Globo foi unificado, eu virei diretor de programas. Eu ficava brincando que eu era garoto de programa. E
E a gente fez programa, fazia todos os programas da TV e também os documentários e o conteúdo digital, né, dos sites. O meu cargo era bonitinho, era diretor de programas e conteúdo digital. Mas tinha também um núcleo de documentários, que a gente fez o Dr. Castor, fez Elza e Mané, fez um monte de coisa bacana. Agora, mais recentemente, antes de eu sair, as 2 últimas coisas foram o Maguila, a direção do Rafael Pirro, né? E o 95 dos Bad Boys, que é a direção do Tico Trigo. E eu participei pouco desses aí, porque eu já estava saindo, mas foi os 2 últimos que eu sou teoricamente responsável. Esse e os do Palmeiras, acesso total. Direção sua. Não, na verdade, é curioso, né? Porque o documentário tem um diretor, né? Eu era direção. É como se fosse diretor do núcleo responsável por aquilo. A gente quase trabalha no Globoesporte.com. Você chega em 2007. Eu cheguei em 2007, porque... Eu trabalhei em 2006. O que aconteceu? Eu era da Globo, era responsável pelo núcleo de grandes eventos lá. Trabalhava, quem me levou para fazer isso foi o Emanuel Castro, que hoje está na Cazé TV até. E aí, em algum momento, o Luiz Fernando Lima, que era o diretor, me chamou, não, eu quero que você vá para o Globoesporte.com. E aí eu virei primeiro gerente, depois diretor do Globoesporte.com. Era uma parceria com o Globo.com, mas quem mandava editorialmente era a TV Globo. Isso foi em 2007. Você ficou em 2006. Trabalhei lá em 2006. Você trabalhou com Romagnoli, com Trabalhei, Cabelada, Cabelo, Dutra. Eles são meus amigos até hoje. Assim, Cabelada é uma figura ímpar. O Cabelada voltou pro lance agora, pro lance, junto com o Romagnoli. Eu encontrei o Márcio Yanaka outro dia. E Yanaka também tá lá. O Yanaka é meu vizinho, né? Aí esbarrei com ele falou, esbarrei com ele no Hortifruti. Aí ele falou que o Cabelada foi para lá com... Cabelada é uma ótima figura. Eles todos são. Eu tenho maior afeto e orgulho do pessoal do GE.com. Então, a gente passou grandes momentos. Lá, o site cresceu pra caramba, a gente fez coisas que são... Tenho até o Rio e me divirto. Às vezes eu brinco, o Janir, você deve conhecer o Janir. O Janir, eu trabalhei com ele no dia de 2012 e 2004. O Janir está na TV Globo. Ele fez uma matéria uma vez... Tem 2 matérias que eu lembro muito. Uma foi o Peixoto, o Edu Peixoto, que hoje eu trabalho com o Vinícius Júnior, fez, que era a história do Adriano na Chatuba. Você lembra dessa história? Não? Essa história é maravilhosa. Eu falei, essa é uma história, um documentário. Que é o dia que eles foram, depois do treino, para Chatuba, e deu uma confusão lá. Vale a pena procurar para ler. E o Janir fez uma, também nessa época do Império do Amor, que foi quando o dia que o Assis foi na loja do Flamengo, e o Flamengo não pagava o Ronaldinho Gaúcho, né? O Ronaldinho estava no Flamengo. Aí ele resolveu sair da loja sem pagar. Falou, não, vocês não pagam meu irmão, também não vou pagar aqui não. Aí saiu cheio de material da loja, aí o Janir fez a matéria. Quando eu li, eu falei que eu não acredito. Mas é aquela coisa, futebol é isso. Futebol desafia a nossa credulidade diariamente. Você vê, hoje a gente está gravando aqui, o Felipe Luiz foi demitido do Flamengo depois de ganhar de 8-0. Eu nunca tinha visto nada parecido com isso, mas... Ninguém nunca... o time foi vaiado, depois xingaram o time sem vergonha, e ele foi demitido. Depois de ficar 1 hora dando entrevista coletiva. Brasil, né? E projetar a final contra o Fluminense no domingo. Estamos gravando hoje, dia 3 de março. Aliás, hoje é aniversário do Zico, dia 3 de março. O Zico já esteve aqui. Galo, gente finíssima. Zico. Feliz aniversário, aqui. Zico. E eu estou com outro craque aqui, que é o Gustavo Poli. Pô, não esperava essa. Não esperava essa, hein, professor? Eu acho que nesse momento morreu um panda, porque comparar com o Zico... Não, pra mim você é o... De outras coisas, talvez. Eu falo que você e o Garamboni são o Bebeto e o Romário, tudo bem, tu não é o Zico, mas no jornalismo escrevendo, você é o Bebeto ou o Romário. O cara vai perguntar quem era o Bebeto e quem era o Romário. Pior que nenhum dos dois tem. Um é tricolor, o outro é botafoguense, né? Eu não falo sobre quem, não sei. A gente não assume time, né? Agora, vem cá, você começou no Jornal o Globo, foi quando eu te conheci, eu comecei em 95, você começou em 90. Comecei em 90, eu entrei no Globo como estagiário em 93 e fui contratado como trainee depois, porque o Maurício Fonseca, nosso querido amigo, ele foi contratado pelo JB e abriu uma vaga. Então, final de 93 ou início de 94, eu comecei no jornal como repórter. E aí eu cobri no esporte, era setorista, fiz Vasco, fiz Botafogo. Em 95, o Penido era o setorista de Botafogo e eu cobria ele às vezes. Então, eu não tinha um clube. Eu fiquei um tempo no Vasco. Mais tempo, o time em que eu mais fiquei foi Vasco.
Só que em 96 eu já fui trabalhar com internet, fui trabalhar na fundação do Globo Online. Então saí do Globo Papel, né? E a gente foi fundar o Globo Online, que era o site do Globo, né? Que até hoje existe. O primeiro a ser fundado, acho que foi do JB, não foi? Acho que foi. E depois, quando eu saí para o Lance já nasceu com o site. E aí o César Seabra, que tinha sido meu chefe no Globo, o César e o Lédio Carmona, hoje documentarista, eram os chefes do Globo. Eram 4 chefes, né? Era o César era o editor, tinha o Lédio, que era subeditor, o Álvaro Oliveira Filho, que foi da Rádio Globo depois, Alvinho, e o Tadeu de Aguiar, querido Tadeu, que eram subeditores, ou editores adjuntos e tal. Ainda tinha um chefe de reportagem folclórico, que era o Arruda, Antônio Roberto Arruda. Arruda era uma figura que ligava para o Cruyff 3 da manhã, né? O Paulo César Vasconcelos esteve aqui e falou muito bem dele. A Arrudinha era uma figura queridíssima. E aí eu fiquei eu saí, fui o César saiu da Globo e me chamou para ir para o Lance, o César e o Lédio. E aí eu fui para o Lance. Ali em 97, quando o Walter Matos cria o projeto, em 96. Criou o projeto Lance, e foi muita gente boa, né? Foi o Jorge Luiz Rodrigues, Gilmar Ferreira, Sérgio Rodrigues, que hoje é escritor, tem vários livros. Em São Paulo, Maurício Sticer, Daniel Sticer, eu sempre confundo Maurício e Daniel, só o Maurício. O Daniel não foi, não. Maurício Sticer, Paulo Vinícius Coelho, André Rizek, Leão Serva, André Fontinelli, Menon, era um time, Noriega, toda essa galera foi do Lance. Era um time... José César Guimarães, fotógrafo. O Julinho, acho que fotógrafo nem fala, Rezende, Julinho Guimarães, Serginho Moraes, vou esquecer, se a gente falar aqui, vai esquecer, né? E o time júnior que chegava, assim, a gente contratou muito estagiário, que hoje está aí, assim, Gustavo Maria, diretor de redação da Globo, Légio Leitão, repórter, talvez o melhor repórter de polícia do Brasil, Fábio Jupa, Guilherme Vandelas, que faleceu, meu queridíssimo amigo que faleceu no acidente do Chapecoense. Então, é uma geração, Apolinho, né? Marco Antônio. Então, vou esquecer. Se eu começar mais tarde, a falar... ali, o Mansur não chegou nessa área, mas o Mansur vai para lá, acho que em 2000. O Mansur, ele veio do Jornal do Esporte, é meu contemporâneo, meu amigo. O Mansur eu não peguei no Lance, não. Engraçado, o Mansur eu contratei como comentarista, né? Eu que levei... Todo dia até almocei com ele. Você que levou ele. Muito legal, muito competente, muito competente, muito sério. Muito sério. Então, assim, mas só voltando lá, essa geração do Lance, uma geração que marcou época mesmo no jornalismo esportivo, tanto no Rio quanto em São Paulo, né? E até porque é natural que tenha marcado, porque assim, foi um projeto muito audacioso, né, na época do Walter, de fazer um jornal esportivo, tinha o JS, mas, assim, ele quis espelhar os grandes tabloides espanhóis. Contratou um cara para vir de lá, o Tony Cassas, fez consultoria. Mas, economicamente, no início, o Lance sofreu muito. Esperava um negócio assim e depois veio as crises, né, do real, etc. Então, ele sofreu muito para manter o negócio de pé e conseguiu a duras penas. Mas, por isso, eu saio do Lance... Quando eu saio do Lance para a TV Globo, foi num corte, num proverbial passaralho. E eu, naquele caso, já estava fazendo com uma questão na Globo, então eu até pedi para me incluírem no passaralho. Passaralho, para os leigos, né? É como aquela ave que as redações abominam, que é quando tem uma demissão coletiva no jornalismo. Corte disso em massa. E aí, assim, eu fui para a Globo como repórter e fiquei 2 ou 3 anos como repórter. Eu tinha muita dificuldade, eu era muito tímido de falar com a televisão. Eu vou chegar aí, deixa eu só fazer um parênteses nessa, porque eu sou dessa geração e eu tô do outro lado, assim. Eu trabalhava no JS, que não existia o Lance. E eu peguei uma época do JS, tinha uma galera boa, assim, o jornal ia para clube, tinha uma relevância. Todo mundo lia o que o Nogueirinha escrevia sobre a cobertura de Flamengo. E eu, na minha infância, eu comprava o Jornal do Esporte todos os dias. Eu também. Eu cresci lendo o Jornal do Esporte. Eu falo que o Jornal do Esporte me alfabetizou. Eu cresci lendo o Jornal do Esporte. Anos 80, os clubes, né? Eu sou Flamengo, então lia muito ali. Flamengo, Zico, Opinião, enfim. Quando veio o Lance, a gente, na redação, falou, vai vir um concorrente aí. O Lance veio muito forte. Veio forte. Muito forte. Pegou. Tem uma foto clássica que o
Eu não sei se o Paulo Júlio estava onde nessa época. Paulo Júlio foi pro lance também. Foi pro lance também? Foi, não foi? Eu sei que tem uma foto clássica que Eu não acho que o PJ não chegou aí, não. Agora me confundi. Mas tem uma foto que eu não sei se é o PVC, se é o PVC ou se é o LED, um dos dois postes da Copa de 98. Estão todos vocês ali. Por acaso tá o Sim, a foto. É foto no Stade de France, no dia da final. dia da final. É que tinha eu, Lédio e... Rizek. Não, César, Rizek, PVC. Tem que ver quem é o... E Fontinelli. A equipe lá era 3 do Rio e 3 de São Paulo. Então era Rizek, PVC e Fontinelli de São Paulo. Eu, o Lédio e o Gilmar. O Gilmar já tinha saído. O Gilmar tinha ido pro Extra já. Acho que o Jorge tinha saído também. Já não lembro mais. Tem que pegar essa foto de novo para ver. Mas é uma foto muito clássica, assim, que ali, mas, pô, olha a tropa de elite dos caras. E é uma equipe muito forte. Não, é engraçado. O Lance investiu muito vendendo a ideia do projeto para levar essas pessoas, né? Que eram pessoas mais ou menos jovens, mas não eram. E também pegou investiu numa garotada com sangue nos olhos, né? E tinha muito mais estrutura, né? Essa questão, a estrutura, mandou uma equipe grande para cá, para lá. Enquanto teve grana, fez muita diferença. Claro, aquele jornal colorido, bonito, né? Com uma mensagem nova. Eu achava, concorrência eu sempre acho bom, né? Então, eu achava, o JS tinha que se reinventar. Sim. Mas era um momento que, assim, o Lance nasceu já com site de internet, que ele sabia que o digital ia ser importante. Só que ninguém sabia como... A gente começava a desconfiar, mas ninguém sabia como isso ia desestruturar todos os outros negócios, né? E aí, não, nesse meu parênteses, eu falo da concorrência, porque eu estava do outro lado, e vocês vieram forte. E também a questão da grana, porque eu trabalhei no Lance de 2005 a 2006, fui chefe de reportagem lá. Mas eu estava no Dia, eu fui para o Dia em 98, fevereiro de 98. Quando eu fui para o Dia sofreu aquela reforma, eu acho que o Dia foi o primeiro jornal colorido. Eles fizeram uma reforma, a redação era no 5º andar, foi para o 2º, fizeram a redação que o Jornal Dia inaugurou em 99, parece, era uma coisa, parecia uma nave espacial. Depois outros fizeram, mas não tinha igual na época. E aí fizeram, só que teve um problema de dólar, que quando fizeram o dólar era £1, daqui a pouco o dólar foi 99. Quebrou tudo, quebrou o Dia, acho que foi isso, quebrou o Dia, quebrou o Lance. O Lance teve que fazer, o Lance até, deve ter sido por aí, teve que mandou metade da redação embora. Era um corte de 50%. E assim, a gente sempre sofre muito com essas coisas, que é o jornalista, né? Mas eu já tive do outro lado, e eu sei o seguinte, quando vem uma mensagem assim, de corte, é duro, porque no fundo, é a sobrevivência da empresa, né? Às vezes pode não ser, às vezes pode ser... Mas muitas vezes é. É o que o cara chega, eu gasto X, hoje eu passei a gastar 2X, e aí? Como que eu vou pagar o salário? Como que eu vou pagar os encargos, etc. Né? Não é fácil, não. E você... Aí no jornal... Você sempre escreveu muito bem. Nem sempre, mas... Não, mas não é falsa modéstia, não. É porque a gente escreveu um processo... O Fernando Sabino dizia que escrever, você abre uma veia, né? Você sofre para escrever direito. Tem que penar. Assim, agora eu escrevo coluna no Globo, eu reescrevo várias vezes. Às vezes eu ainda falo besteira. Você lia muito? Cara, eu acho que... Eu falo de onde vem a tua influência, assim, pra você? Não, aí que tá. Eu falo para meus filhos, assim, isso... E nessa geração é difícil, né? Falo, quem quiser escrever bem tem que ler. Tem que ler muito. E tem que ler tudo. E tem que ler desde jornalismo até literatura, poesia, tudo. Eu sempre fui um leitor, até porque eu gosto de escrever não só jornalismo, mas eu sempre fui um leitor voraz. E nesse momento é um desafio, né? Porque o audiovisual e a oferta do celular atraem a gente o tempo todo, né? Quanto tempo você para ler um livro? Ontem eu estava tentando parar para ler um livro e várias notificações aqui. Eu tirei quase todas as notificações no celular, porque senão eu não vivo. Mas, assim, eu estava lendo um livro que minha esposa me deu, de um filósofo coreano, que é bem bacana, é muito bacana, e é o antônimo daquilo que você viu, aquela coisa de notificação o tempo todo. E eu até não vou lembrar o nome certinho dele, não, que é Byung. Mas o livro é falando de Deus. E vale a pena ler, porque assim, é como se você se dissociasse completamente do que você está nessa vida o tempo todo fragmentada, sabe?
Então, para mim, entrei no devaneio aqui, perdão, mas assim, quem quiser ler, quem quiser escrever bem deve ler e deve, às vezes, tentar se afastar do celular para ler de verdade, ler com atenção, que é um desafio. Não, eu falo isso para o meu enteado, ele está no 3º período da faculdade, jornalismo esportivo. Corajoso. É. Eu falo para ele, Murilo, tu tem que ler muito. Tu tem que ler muito. E se informar, né, também. O que vai te dar recurso para escrever é leitura. Então, até para saber o que é bom, o que é ruim, né? Você tem que ler. Para ter noção de construção de frase, fluência, assim, você tem que ler bastante. Senão você não vai escrever bem. Se você não tiver muito recurso, muita ferramenta, então eu estimulo ele. Não, eu acho certíssimo. Eu faço a mesma coisa. Agora, é um desafio, porque a concorrência hoje é muito mais fragmentada. Eu falei corajoso, porque eu dei aula na faculdade, né? Dei aula na PUC 2 anos, numa eletiva de jornalismo esportivo, lá em 2010, assim. Parei por uma questão pessoal. Mas, assim, eu pensava assim, o que vai ser desses profissionais aqui? Hoje, você vê, com mudou muito, né? Nossa carreira. Você vê qualquer coletiva de imprensa tem mais influenciador que jornalista. Do que jornalista. Né? E o influenciador não guarda aqui nenhuma crítica. É um modelo de negócio. É uma coisa... É o cara que atende aquele nicho, que é o time, né? Só que ele tem limitações e que ele não atende a certas coisas que o jornalista atende. E aí? Se não tiver um modelo de negócio para o jornalista trabalhar, talvez fique um buraco, fique uma lacuna, né? Algumas perguntas não sejam feitas, como já não são feitas muitas vezes. Né? O que você acha do torcedor, do jornalista torcedor com microfone? Cara, o influenciador é isso, né? De certa maneira. Mas assim. Não, mas é que tem uns que não são jornalistas. Não, mas você brincou aqui falando do nosso time e tal. Assim, eu nunca assumi meu time, embora quem me conhece sabe qual é meu time, não tem por que esconder. Mas eu acho que o brasileiro ainda não está maduro para lidar com o fato de que todo mundo tem time. Algumas pessoas acham que não tem problema. O Vitor Canedo, por exemplo, que é o Mauro César, eles assumem o time e continuam agindo como jornalistas. Mas eles são atacados também por isso, né? Porque as pessoas veem, lá, a paixão está influindo. Eu acho que é um dilema meio cruel, porque todo mundo tem time. Todo mundo tem time. Todo mundo tem e todo mundo tem que combater. Se você quer ser um jornalista sério, você tem que combater a sua parcialidade nativa, como assim dizer. Porque a gente, quando você vê um pênalti para o seu time, você, pênalti. Aí você vai ver. E outro dia eu conversei com um influenciador e falei, cara, você tem um problema, porque você não pode dizer o que você acha às vezes. Porque você não pode dizer, não achei nada esse lance, porque o seu público vai te rejeitar, né? Isso acontece com o cara que é influenciador do Flamengo. É o que você falou de modelo de negócio. O modelo de negócio dele, ele tem que ter um lado. Ele tem que ter lado, ele tem que agradar aquele público. Ele tem que se conectar com esse público. Isso é um problema, porque você cria uma câmera de eco que aumenta. Assim, vou dar um exemplo do ano passado, né? Assim, antes do jogo Flamengo e Palmeiras, a torcida do Flamengo e vários influenciadores estão falando que o campeonato estava armado para o Palmeiras. Lembra disso? Assim, não sei o quê, teve até campanha. Aí veio o jogo, o erro principal foi o empurrão do Jorginho no Gustavo Gomes com 2 minutos. E aí, quantos ficaram indignados? Nenhum. E vai acontecer a mesma coisa. Agora, a mesma coisa aconteceu com o Palmeiras e São Paulo, teve o lance do Gustavo Gomes. Quantos influenciadores do Palmeiras ficaram indignados com aquilo ali? Eles ficaram indignados com outro pênalti, que também achei que não foi pênalti. Mas é aquela coisa, se você não tem alguém para falar, isso aqui sim, isso aqui não, a gente fica só com as câmeras de eco, só com as torcidas. Isso é um problema. Agora, o cara ter esse modelo de negócio é direito dele, né? É uma coisa que ele achou e está caminhando. E não é só informação, é entretenimento também, né? Termina o jogo, o cara fica brincando, falando. Hoje, por exemplo, o torcedor termina o jogo, ele vai ver o programa da ESPN, da Sport TV, que tem todos os times, ou vai ver o cara que só fala do time dele? Tem público para os dois, né? Mas antes, quando não tinha isso, todo mundo tinha que ver só aquele conteúdo da TV. Só o troca de passe ou mesa redonda, linha de passe. Então, assim, aumentou a oferta, criamos uma questão que, a meu ver, é problemática, isso não é só no esporte, na política é parecido.
Mas eu acho que é uma transição. Acho que a gente vai sair do outro lado e encontrar um caminho, entendeu? Tu falou da política, tu sabe que eu tenho medo, ô Poli? Você falou da política, né? E a gente não quer entrar em detalhes aqui, mas a política tem muito isso, né, cara? Assim, a coisa é muito forte. Eu tenho medo de amanhã ter um Flamengo e Botafogo e, de repente, 2 influenciadores saírem na porrada. Tu sabe que eu temo que... Eu não quero que chegue nisso, mas eu sabe que... Os torcedores já saem, né? O influenciador não sai porque não vai se encontrar. A não ser que se encontre. Mas, assim, esse limite já foi cruzado, né? Ou então, vamos expressar melhor, não é nem ele encontrar com o influenciador do outro time, ele está aqui no shopping e aí o torcedor adversário que querer, porra, brigar, agredir, mas isso é o chegar risco, nesse nível, sabe? Mas é o risco que o jornalista que fala do time corre várias vezes. Lá na Globo a gente tinha episódios de tentativa de agressão em cabine, porque as pessoas não, assim, boa parte, infelizmente, ainda boa parte, eu acho exagero, uma fração de alguns torcedores saem de si, esquecem a civilização e acham cabível e razoável agredir ou ofender alguém por causa de opinião, né? E muita gente que brande, eu sou democrático, etc. e tal, a democrático até a página 21, até discordar, né? E futebol e política exacerbam as paixões e fazem as pessoas saírem de si mesmo, né? E o que é muito perigoso. Assim, é engraçado que a gente fala de influenciador, mas assim, a gente teve um caso recente de um influenciador, né, de um coach influencer, que era o Pablo Marçal, que virou candidato a São Paulo, quase ganhou, quase foi para o segundo turno. E a tática dele era fazer corte o tempo todo, cortes curtos e publicar em rede social. A ironia da história é que ele foi tão exacerbado que ele acabou derrubado por um corte. Quando o cara deu uma cadeirada nele, aquele corte virou melhor que todos os outros, melhor entre aspas, né? Ficou mais impactante que todos os outros. Foi para todos os lugares. Aí ele tentou reagir fazendo um corte, saindo... Lembra que ele saiu como se tivesse passando mal para o hospital, aí piorou e acabou perdendo a eleição. Mas... ele talvez tenha sido mais realista, o rei não é o ditado, ele tenha ido com sede demais ao pote e tenha explodido. Mas o que eu estou falando, esse tipo de coisa, a cadeirada ao vivo já aconteceu. Então, pode acontecer outra coisa, pode acontecer uma tragédia já. Quantas vezes a gente já não falava, vai morrer alguém no estádio? Morreu alguém. Né? Porque a violência está muito à flor da pele. Você... Cara, essa coisa de agressão, você falou uma coisa que eu até hoje eu defendo. Pô, até hoje, todo mundo aí já assumiu o clube, não. A TV Globo, ela não proibia, não sei se ela proibia ou se ela aconselhava. Os repórteres não podiam assumir, o Tino Marcos foi assumir que é Flamengo depois que se aposentou. O Galvão no final de carreira, mas o Galvão pode fazer o que quiser. Mas os repórteres, eles não assumiam. A Bárbara Coelho foi admitir que é tricolor agora, que saiu lá. Era uma recomendação, era uma ordem. E eu estou perguntando isso porque eu sempre fui a favor disso. Do cara não revelar o clube dele, por causa disso. Porque aí o cara ele é Flamengo, ele vai para São Januário, e nada contra o Vasco, não. É porque eu estou pegando... É a única referência que a gente tem aqui no Rio, de um estádio mais acanhado, mais tímido, no qual o torcedor tem acesso, nas passagens ali das dependências do estádio, a encontrar com o cara. É isso, assim, o cara revelar o clube dele, amanhã está no jogo e tentativa de agressão, assédio. Eu fui chefe na Globo por muito tempo, né? Eu nunca falei, assim, não é uma orientação e tal. Acho que as pessoas eram um pouco de bom... Isso vinha lá de trás, eu já não sei se ninguém nunca falou comigo isso, eu fui repórter também. Mas ninguém revelava por uma questão de bom senso, assim. E aí você conversava por causa disso, porque ninguém quer se expor à ameaça. Não é uma ordem, assim. A pessoa, na verdade, que a pessoa assume isso, ela assume um risco para ela e um custo, porque o repórter, teoricamente, são duas coisas diferentes, ou três até. O repórter, ele dá informação, né? Ele não tem que ter lado, nunca. Então, assim... Na hora que você sabe que o repórter é A, B ou C, talvez o cara em casa fale, né? Claro que todo mundo tem que presumir que todo mundo tem time, né? Mas já comentarista e narrador é ainda mais exposto, né? Porque o cara ele tá lidando
Diariamente não, mas lidando todo o tempo com a emoção. Né? Tá lidando com a emoção ao vivo. Então, quantas vezes você não viu um jogo, ou você não ouviu um jogo, assim, amigos e parentes já falam comigo, fulano tá torcendo contra. Porque o torcedor sempre acha isso, né? O torcedor sempre acha que o juiz está contra, a imprensa está contra, o narrador está contra. Na verdade, assim, é uma exposição que o cara não ganha nada. O que o cara ganha de assumir ser A ou B, né? Se eu falava, outro dia um amigo meu, que é repórter, ainda perguntou, eu queria com a camisa no jogo tal. Eu falei, o que você vai ganhar com isso? Assim, vai, se quiser, mas a chance que você tem é perder. É que nem rede social no passado. Você começava a falar o que pensava, dava na telha, o que você tinha a ganhar? Quantos colegas já foram demitidos por besteira que falou em rede social e quantos ganharam emprego por causa disso, né? Então, assim, no fundo, é o seguinte, o bom senso, eu acho, né, é por causa do entre aspas, mau senso geral. Assim, talvez a gente não tenha maturidade ainda para isso, mas talvez a maturidade venha de pessoas assumindo o time e mostrando que são maduras e competentes e tal. Você tocou num ponto sensível quando você falou assim, quando o time do cara ganha ou perde, ele pode ir tanto para troca de passe, ou lá para linha de passe da ESPN, ou para não sei de onde, da TNT. Ele pode ir para os canais convencionais. Na nossa época, mais lá atrás, era a mesa redonda do Garotinho, tinha aquela Luiz Inácio Werneck, essa galera. Tinha Luiz Aquele Chiró, a galera nova não vai saber quem é, mas tudo bem. Então, você, assim, o cara pode ver lá o Mansur, ou ver lá o filho do André, que foi lá na ESPN, Pedro Ivo, Ou ele pode ir pro YouTube e ver quem ele quer. Mas esse quem ele quer já está muito mais profissional, né? O meu ponto é o seguinte, você que até ontem estava na TV, na maior emissora. A TV está se movimentando, como é que ela está olhando para essa perda de audiência? Olha, assim, aqui existem várias TVs, essa resposta é mais ampla do que ela parece. Para começar, o YouTube, ele virou uma coisa, ele é uma plataforma hoje que tem desde o cara que é torcedor, sei lá, do time A, B, C, até mesas redondas inteiras. A Casa TV tem mesa redonda e é um canal, né? É um canal de esportes, de entretenimento esportivo e tal. Há outras, como X Esportes, X Esportes, N Esportes, o UOL fazendo mesa e o próprio GE da Globo fazendo mesas redondas na GE TV hoje, né? Então, assim, existe todo um lado profissional também. Existe o lado de novos empreendedores. Vou dar um exemplo. Outro dia eu fui lá conversar com um cara que eles fizeram um canal só do Botafogo. Mas é um canal de debate sobre o Botafogo. Tem canais de debate sobre o Flamengo. A Placar está fazendo um debate agora com influenciadores e jornalistas. Então, eu participei outro dia lá. Abriu-se um leque muito grande. E qual vai ser o papel da imprensa esportiva profissional e dos canais esportivos dedicados nesse cenário? Para mim, é uma grande interrogação. A TV Globo é uma coisa muito grande. A TV Globo não tem programa de debate, né? A TV Globo tem o Globo Esporte no dia seguinte, que é um programa de 23 minutos, curto, às vezes 18 a 23 minutos. Os canais como o Sport TV, como a ESPN, a pergunta eles vão sobreviver fora das transmissões de eventos? Espero e acho que sim. Mas, assim, porque você vê, assim, o Cazé hoje, a audiência dele é toda concentrada, a maior parte, nos eventos, né? Fora dos eventos, ela é muito menor. Eventos, só para nossa audiência entender, eventos são as transmissões de jogo. A Sport TV não é tão diferente. Ou Sport TV, eu sempre confundo. Mas, assim, os programas dão corpo ao canal. Então, eu era diretor de programas, eu defendia os programas, né? Então, a gente fez, por exemplo, o fechamento. O que o fechamento traz ao Sport TV? Ele traz, ao mesmo tempo, um prestígio, porque é um programa de alto nível, amarração da rodada. Então, assim, a gente acha que oferece ali um conteúdo, entre aspas, premium, que é diferente do que o cara vai conseguir buscar no canal do time dele. Então, assim, é uma concorrência. Mas, assim, tem gente que vai querer consumir esse conteúdo, até porque tem gente que quer consumir conteúdo de importância, de relevância, não quer só ver opinião, quer saber se o juiz, no caso o PC, o especialista lá,
acha que foi pênalti ou não por motivos técnicos, não só a opinião que vai ser sempre numa direção, no canal de clube. Então, assim, eu acho que tem campo para fazer isso. A questão é que é um grande desafio. E talvez a internet venha trazer também novas ofertas nesse sentido, ofertas profissionais. A diferença é que no YouTube você tem que se remunerar com publicidade, né? Isso é uma briga de cachorro muito grande. Para você ter uma coisa saudável, você precisa ter bastante audiência. E precisa ter uma força substancial. Na TV paga, o modelo de negócio é por assinatura. Tem publicidade também, mas é por assinatura. E esse modelo está sofrendo, porque a TV paga no Brasil está caindo há algum tempo, né, declinando, o número de assinantes cai, das antigas operadoras, né, claro, cai, ao mesmo tempo que sobe o número de assinantes de streaming. Muita gente é o chamado cord cutter, né? Ele larga o cabo e vai para o streaming. E no streaming você paga menos, que é mais fracionado, e você, às vezes, não compra todos os canais. Então, assim, é um dilema. E você tem uma coisa também da TV paga, que você está acostumado a usar o canal como um número, né? No streaming não tem mais número, né? Em geral, é quase como um aplicativo dentro do aplicativo. Então, é uma mudança de paradigma muito grande. Eu, por exemplo, na minha casa, eu até botei uma antena de TV aberta, porque eu quero ver o jogo sem delay quando estiver na Globo ou na Record e tal. E faz uma diferença, né? Porque tem bem menos delay a TV aberta. Eu vou fazer isso, porque mas sempre gritam o gol. É barato. Agora, tem jogo que não está lá. E aí? Aí você tem que ver no streaming mesmo. Na Copa do Mundo agora, metade dos jogos não vai estar na TV aberta. Então vai ser diferente, vai ser uma experiência bem diferente essa. Ô, Poli, você... Eu vou lá em 2006 para chegar em 2025. Tá bom. Quando eu trabalhei no Globoesporte.com, em 2006, eu me lembro que a briga era assim. Era o Terra ou o UOL em primeiro. O Terra era forte. Terra ou o UOL em primeiro. Ou Lance, Net, não sei. Tinha a Pelenet. Eu sei que o Globoesporte.com era o quinto ou sexto. E a nossa briga era lá todo mês, o Romagnoli pegava e mostrava lá o gráfico. A gente tem que bater. Eu lembro que a gente subia, no mês seguinte a gente está em quarto. Não lembro, tem 20 anos, só não me lembro a hora. Mas a gente tinha uma briga. Até uma hora que a Globo chegou, a patada do elefante é maior, pisou, é nossa aqui, disparou e alguns nem existem mais. Aí, assim, você que é especialista nisso. São duas perguntas. A primeira a Globo demorou a criar um site de esporte. Ela demorou, ela ficou esperando os outros para ver. E eu estava com essa pergunta para 2025. Ela também demorou aí para o YouTube, porque o nego já estava fazendo... Eu sei que você lá em 2012 tentou fazer algumas transmissões e tal. Mas aí veio a TNT já tinha, a Cazé TV veio muito forte nos últimos anos, e a GE TV só começou em 2025. Eu acho o seguinte... Ela demorou? Assim como lá em 2006 ela demorou... Eu acho que em 2006 não demorou, mas assim, no fundo, todo navio transatlântico muito grande tem muito compartimento, né? Ele às vezes demora a se mover. Que eu acho... Lá atrás, o GE.com começou primeiro como arquibancada, depois Esporte na Globo, e virou Globoesporte.com. E decolou na hora certa. Decolou, virou líder na categoria. Mas, assim, ele começou a navegar num negócio que não era apenas um site, não era apenas um consumo de texto, né? Ele também tinha... A internet é uma convergência, né? Tem texto, áudio e vídeo. E começou a ficar muito patente que tinha a transmissão de vídeo ia acontecer ali também. Então, o que você falou de 2012 foi, na verdade, 2011. A gente fez uma transmissão de uma Copa América inteira no Globoesporte.com. O problema, sendo muito franco, é que a Globo tinha um outro negócio, que era um negócio de TV paga, o Sport TV, que se sentia, e claramente é natural que se sentisse, ameaçado por qualquer oferta gratuita das mesmas coisas que ele oferecia pago, né? Então, assim, a Globo não soube lidar, ou, assim, não soube, é meio forte. Foi difícil lidar internamente com esse dilema. Ou você bota conteúdo gratuito, porque, no fundo, o YouTube surge... não é que surge depois, o YouTube decola
com essa possibilidade depois. Porque naquele tempo, nem a infraestrutura brasileira estava pronta para fazer um negócio do tamanho que vai ter agora, né? De milhões de pessoas simultâneas. Mas a gente chegou a botar 1 milhão de pessoas vendo a Argentina e o Uruguai numa semifinal de Copa América, no ge.com. Então, assim, se a gente tivesse... lá atrás, talvez o caminho fosse desenvolver o GE, um site de vídeo próprio. Porque quando você entra no YouTube, você está fazendo negócio com o Google. Metade da publicidade é, teoricamente, dele. Não é necessariamente metade, que tem vários acordos diferentes, mas, mais do que isso, quem se relaciona com o usuário, com o cara, quando você acessa o YouTube, ele sabe quem é você. A Globo, o cara do GeTV não tem a mesma informação. Então, se ele acessa o seu site, quem conhece o usuário é você, né? Quem treina o algoritmo é você. Então, isso faz a maior diferença. Só que esse bonde se perdeu, esse bonde passou, e aí o YouTube virou esse monstro, porque o YouTube virou mais do que meramente um site de vídeo, né? Virou um lugar onde os jovens começaram a ir a produzir vídeos diferentes, a gerar comportamento, e mais do que isso, criou um modelo de negócio próprio, né? Todo mundo bota o vídeo lá, se quem quiser. Se o vídeo bombar, o YouTube racha a publicidade com você. Então, criou milhares de negócios. Quer dizer, todos os influenciadores que a gente está falando aqui começaram no YouTube, né? E alguns estão no Instagram, no TikTok hoje, mas o YouTube é o precursor desse negócio. Então, assim, a Globo, na verdade, queria preservar o negócio dela, que dava muito certo. E não estava errado de tentar preservar, mas talvez não tenha conseguido fazer esse salto. Agora saltou, começou a usar boa parte dos direitos na GeTV, está dando muito certo, mas está na casa, assim, o GeTV não está só no Google, né? Não está só no YouTube, mas a maior audiência dele é no YouTube. E aí você vê o dilema que é. Na Copa do Mundo, por causa de uma questão do contratual, o GeTV não vai poder passar os jogos que ele vai passar no YouTube. Ele vai passar só nas plataformas Globo. Entendeu? Ah, é? É. Porque no YouTube, só a Casa TV pode mostrar. Então, o YouTube tem essa coisa meio de duas... ele é plataforma, mas também tem outras questões. E aí tem o lado contratual, porque a FIFA, ao vender o direito dela, tem um item lá que é usar esse direito em plataforma de terceiros. Nesse caso, a Globo não tem esse direito. Agora, tem um ponto, Poli, que eu observo, parece até o Paulinho falando, tem um ponto que eu observo, que é assim, você participou da escolha do elenco do GE? Não, mais ou assim, menos? na verdade eu já estava meio de saída, eu soube de algumas coisas, mas não participei diretamente. Aliás, eu falo com o Bokel quase que semanalmente e eu sou doido para trazer a Sofia Miranda aqui, porque eu acho Sofia é uma grande figura, né? engraçadíssima, cara. Eu adoro gente engraçada. Adoro gente engraçada. Sofia prova que eu sou velho, ou menos jovem. Velho é forte, porque eu dei aula para a Sofia na PUC, né? E eu trabalhei com o pai e com a mãe da Sofia. Tudo bem, eu era um pouco mais novo que eles, mas trabalhei no Globo com eles dois, com a Lilian e com o Álvaro. E aí, onde eu quero chegar? O time que eles montaram, primeiro, a galera é competente. Todo mundo já era conhecido da internet, do YouTube e tal. Formiga, Mariana, Spinelli, enfim, aquela turma toda. A Sofia. Nessa transição da internet, do streaming, do YouTube, o jornalismo, nessa transição, né, a gente saindo do papel ou da televisão só fechada, enfim, nesse novo modelo, se olha muito para gente que seja instagramável, que tenha um descolamento assim para o entretenimento. Faz parte desse show olhar muito para essa galera? Cara, se o cara for meio durão assim, pô, cara, tu tem que... A gente pode gostar ou não disso, mas faz, né? Faz. Você vê a Sofia. Não sou contra, não. Eu acho que faz parte. Assim, você vê a própria Sofia. Porque Sofia, tem uma coisa ali disso. É o jornalismo com entretenimento. Mas assim, tem um lado bom e tem um lado triste. Triste é exagero, mas tem um lado ruim, que é assim... talvez seja o lado romântico nosso de valorizar o contador de história como ele era, né? A Sofia era uma repórter que estava crescendo muito na TV Globo, porque tinha um jeito diferente de contar a história. Tão diferente que ela acabou indo para o GeTV. E aí tem um dilema até que afeta muita gente, porque
qual é o nexo de crescimento que um repórter vê hoje? O cara que entra na profissão, né? Como que ele vai ganhar mais dinheiro, como ele vai ser valorizado, como ele vai para os grandes eventos. Então, assim, se é esse o caminho, muita gente talvez procure isso. Se ele tiver uma boa presença digital. Quando eu entrei na TV Globo, mas é que tá, a presença digital talvez presuma isso, ou presuma algum nicho, algum tipo de coisa diferente que ele não faz no dia a dia dele. Quando eu entrei na TV Globo, os grandes repórteres de televisão eram o Show e o Tino, né? O Marcos Show e o Tino Marcos. E eu olhava para o Tino, eu lembro que quando eu entrei, eu conversei com o Tino falou, cara, em televisão a primeira coisa que eu aprendi, o Tino veio do dia, né? Veio do jornal também. A primeira coisa que eu aprendi foi escrever com a imagem. E aí, eu nunca esqueci daquilo, sempre que eu ia escrever qualquer texto para televisão, isso me voltava na minha cabeça. Outros repórteres também, o Malafaia, que trabalhou comigo, Décio, esses dois foram chefes, né? Reg Husing, que era brilhante do jeito dele, o Tadeu, que veio depois. Tadeu, eu até brinco, que o Tadeu, eu era chefe de reportagem, eu trouxe ele de Brasília para o Rio, né? E ele sempre foi brilhante. Então, assim, cada um tinha seu estilo de texto, mas todo mundo escrevia olhando a imagem, sabendo que você tinha que narrar o que estava acontecendo para o telespectador, né? Então, assim, hoje em dia, o que mudou? Acho que você sempre teve que ser um pouco performático. Se você lembrar, o Regis era performático, sim, o Tadeu também. Hoje talvez tenha que ser um pouco mais, de outra maneira. A minha questão é, onde vai parar o jornalismo nisso aí? O jornalismo puro? Não sei. Não sei. Esse é um ponto. Esse é um ponto que eu fiquei debatendo aqui com o Paulinho também. Porque você tem que contar histórias, você tem que ter gente para contar as histórias sérias. Eu acho, a questão é muito mais para o esporte. O jornalismo continua tendo, né? O jornalismo esportivo é uma questão. Mas tem gente que vai continuar sendo séria, que não vai fazer... E vai ter seu espaço, eu acho. Né? O Correge é um exemplo, né? Exatamente. Eu acho que o Correge esteve aqui comigo, veio aqui, participou. Ele não, se entra no Instagram dele, ele quase não posta. Ele posta coisa de viagem, coisa pessoal. Assim, ele quase não posta coisa de trabalho. Ele não se promove ali. Outro dia estava conversando com alguém que era ligado a uma não sei se era de esporte, uma celebridade. O cara falou, não, você tem que postar a sua vida, que senão não vai ficar... O cara falou, eu não vou postar minha vida nem a pau. Assim, o cara estava discutindo com o assessor dele. A minha vida é minha vida. Eu falei, tudo bem. O cara estava falando, tudo bem, a sua vida é a sua vida, mas você não vai ter os mesmos contratos que os outros vão ter, tá bom? É um dilema, não é fácil. Eu vi um vídeo, não sei se é dele, mas algo parecido foi com o Marcelo Faria, filho do Reginaldo Faria, não sei se foi ele, mas ele tem um corte dele, mais ou menos nessa linha. Você tem que ter 1 milhão de seguidores. Eu falei, mas é um dilema muito assim. Quer ver? Eu vou contar uma história que aconteceu lá na Globo. Eu quero só fazer... Eu vou te passar a palavra, Poli, que assim, mas eu, apesar de tudo, eu ainda acho que tem o jornalista raiz, aquele cara que ele não quer ser a Sofia, ele não quer ser o fulaninho, ele quer chegar ali, fazer o trabalho dele bem feito, apurar, fazer as boas matérias e tal. E não está olhando para esse lado que é obrigação, hoje é padrão, não é. Eu acredito que ainda tem o cara que vai entrar, vai chegar e vai querer fazer a coisa... A questão não é ser padrão, a questão é a seguinte, o que você quer? Você quer ter sucesso, quer ir para os eventos, quer não sei o quê? E às vezes isso tudo começa a fazer parte desse xadrez. Eu vou dar um exemplo que aconteceu, que é muito pontual. Assim, aos 2 anos, sei lá, eu sempre achei que, lá atrás, eu achava que a Globo devia fazer toda essa estratégia lá atrás, tentando valorizar os seus próprios sites, né, comercialmente. Mas em algum momento isso ficou impossível, porque o YouTube, o Instagram, o Facebook, tudo se tornou uma realidade e se tornaram parceiros inevitáveis, até de construção de marca. Então, eu cheguei um tempo atrás, eu era chefe de programa, e falei para Marcelo Barreto, para o Rizek, olha, eu queria dar uma sugestão para vocês, não é uma ordem, é uma sugestão, que vocês invistam em um vídeo por dia numa rede social para divulgar o programa. A gente bota o Instagram do ge.com à disposição, e um vídeo... E o Barreto falou, cara, eu não quero fazer, eu não quero ter rede social. O Barreto nem tem, né? Eu não quero ter rede social. Para mim, isso tem uma coisa muito tóxica. E é totalmente respeitável isso. O Rizek resolveu fazer um editorial por dia e, cara, fez assim, decolou e ajudou o programa, entendeu? De certa maneira. E a rede social dele decolou também, ele teve algumas oportunidades comerciais por causa disso. Mas mais do que isso, ele se tornou mais conhecido. E aí, mal ou bem, isso tem um valor para o cara que vive de imagem, né? O Rizek, ele me contou a história, a gente teve um evento lá em São Paulo, na época da Globo, que eram com todos os times das séries A e B.
e algumas pessoas do mercado publicitário. Cada pessoa, e foram todas as pessoas divididas em mesas aleatórias. Ele sentou na mesa, veio um cara falar com ele, olha, você é apresentador? E o cara, sou. Eu não sei, eu não vejo esporte, mas eu conheço você do Instagram e do TikTok. Eu vejo seus vídeos no TikTok. Que, mal ou bem, esse público estava sendo impactado por aquele vídeo. O cara que era do mercado publicitário. Você vê a relevância disso. E aí é o seguinte, é duro. O Rizek não deixou de ser jornalista e continuou fazendo vídeos jornalísticos, tá? Mas, mal ou bem, ampliou o seu alcance, né? E eu ficava enchendo o saco do Barreto para ele também ampliar o alcance, porque eu acho o Barreto, cara, talentoso, de bom senso, e mais do que de bom senso, ele emana bom senso. Ele emana... Muito. Ele emana aquela sensação muita de coerência conforto. o tempo todo. Então, você fica em casa quando você está conversando com o Marcelo. Então, assim, eu achava que ele tem um ativo ali. Me ajuda a trazer ele aqui. Hã? Me ajuda a trazer ele aqui. Bem, ele tem que querer. Não. Ele não costuma querer fazer essas coisas, mas pode ser. Ele foi no Charla uma vez. É? Mas eu não sei se é porque do acordo ali, da empresa. Não sei também, não sei mesmo. Mas voltando. Mas não é isso. Então, assim, é um dilema, porque assim, às vezes assim, a gente não quer ser aparecido, né? Não quer fazer marketing, porque assim, eu tenho maior dificuldade de fazer marketing, de dar entrevista, nunca fui de dar entrevista, até porque eu sempre achei que jornalista não é notícia, né? E isso eu continuo duelando com isso, mas, cara, a gente tem coisas para contar. Um podcast aqui, como está aqui, é meio para falar experiência e contar o que a gente fez, né? Para dividir o que a gente viveu, né? Que pode ser útil para as pessoas e até para refletir até sobre essa profissão. Nossa profissão hoje está no momento de reflexão mesmo. Eu fiz uma pergunta aqui para o Paulinho, foi até a última pergunta que eu fiz para ele. Você se vê no YouTube? Cara, sinceramente, assim, aquela coisa, nunca diga dessa água não beberei, né? Mas assim, eu acho... Outro dia um amigo meu perguntou isso, você está escrevendo esses textos no Substack, por que você não grava uma versão em vídeo para o YouTube? Falei, cara, eu não sei se eu vou fazer isso, porque poderia até gravar uma versão em vídeo menor. Outro dia eu andei fazendo uns vídeos pequenos para o Instagram, mas eu acho... Primeiro, eu não sei se eu quero ter essa vida dessa ponta de conteúdo. Eu estou pensando muito em várias outras coisas para fazer, embora eu goste de escrever, eu goste de criar conteúdo. Mas eu acho que hoje o investimento num canal de YouTube tem que ter uma coisa muito clara do que você quer fazer. E atendendo a um público muito claro também. E eu não vejo isso, nesse momento, pelo menos. Até porque, assim, é começar a gramar do zero, né? E você tem que ter uma coisa para ter sucesso e ter retorno, porque é intensivo, é um trabalho, né? E acho que eu não vejo nesse momento, não. Você falou do Tadeu. Você foi responsável pelo quadro dos cavalinhos ou para levar ele? Como é que é essa história? Não. Vamos lá. Eu, em 2007, foi a última coisa que eu fiz antes de ir para o GE. O João Pedro, que era diretor não sei se era de redação já, João Pedro Paz Leme, né, que está na Play 9 hoje, falou comigo e a gente montou um projeto para mudar os gols do Fantástico na época, que o Fantástico estava querendo acabar com os gols. E era duro, porque o Léo Batista, que era um queridaço, uma pessoa, seu Léo, a gente não tinha que mexer naquilo ali, era muito difícil. Então, a gente montou um projeto e eu fui fazer isso. Falei, cara, tem que ser com o Tadeu. O Tadeu estava no Bom Dia Brasil na época. E a gente montou uma força-tarefa para fazer isso vários domingos, fazer piloto disso. Eu fiquei fazendo isso uns 3 meses. Sei lá, já não sei se foram 3 ou foram 5, foram 6. Eu sei até aí para o ar. Foi para o ar. E foi um sucesso. Aí veio o Afonso Gachagin, que era o editor junto com o Tadeu do Bom Dia Brasil também, e hoje é o cara que foi no meu lugar como diretor de programas, um cara adorável também. E o Afonso e o Tadeu, o que aconteceu? Eu fiz com eles 6 meses, fiz o piloto, fiz acho que os 2 primeiros meses, 3 primeiros meses, aí fui chamado para ir para o GE. E aí eles continuaram tocando o barco. O Cavalinho é totalmente ideia do Tadeu, veio depois, bem depois. Assim como aquela coisa Isso eu lembro quando ele criou. Aquele negócio de 3 gols vale música, foi Tadeu que criou também. Tadeu é um cara super criativo, ele cria essas coisas assim no vento, às vezes. A gente ajudava aqui, e toda a questão de montar aquela equipe especial para fazer aquele tipo de coisa. Foi a gente. Mas assim, se não fosse o talento do Tadeu, não teria dado tão certo, né? E agora, assim, você vê que agora o modelo que está indo com o Lucas é um pouco parecido com isso, né? O Lucas
tem um estilo mais parecido com o Tadeu do que o Alex Escobar tinha. O Alex é um cara de outra natureza, um cara sensacional também, mas tem outro caminho. O que me passou essa a transmissão em 2011 e a história do Tadeu foi o Bruno Neves, que é um grande amigo. Que amigo. Eu adoro ele. Falei com ele que você vê, ele ouviu o áudio na hora e começou a mandar um monte de história. Tá? Assim como hoje também. O Traíra, daqui a pouco vai chegar as perguntas do Traíra aí. Eu vou te fazer umas perguntas que o Traíra mandou. Ô, Poli, você chega no GE. Globo, do Globoesporte.com em 2007, sai em 2000 e... Eu saí do GE. Na verdade, eu nunca saí do GE, né? Porque o GE, eu só saí do GE agora que eu saí, porque o GE, eu sempre continuei no GE. Só mudou um pouco o escopo do que eu fazia. Assim, quando eu trabalhei lá, era assim, a redação era no Downtown. Eu fui para a redação do Downtown. Depois, redação no Downtown. A gente ficou muito tempo no Downtown, até 2017, quando foi para... Quando unificou. Só que eu sou de uma época, e você pegou isso, que para a equipe, principalmente para os repórteres, tinha uma coisa assim de um glamour, não porque eu sou da Globo, mas era Globo.com, era outro CNPJ, era Globo.com, o site era Globo.com, e a TV era a TV, e era no Jardim Botânico. Jardim Botânico, não era? Mas quando eu fui para lá como TV Globo, né? Então eu fui para lá com uma missão de integrar todo mundo na TV Globo. As pessoas viraram funcionários, os jornalistas viraram funcionários da TV Globo, assim como do Sport TV já eram. E a minha missão era justamente, uma das missões que eu tinha era justamente quebrar essa distância. Claro que existe uma diferença entre repórter de TV e repórter do site, mas a gente foi lá para valorizar os repórteres, valorizar os profissionais. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso. Até salarialmente, a gente conseguiu fazer e dando alguns upgrades. E as pessoas se sentiram valorizadas, até porque a gente fez bom jornalismo lá. Assim, eu tenho orgulho de muitas coisas que a gente fez lá. Do lado do início até agora no final, assim, por exemplo, tem a matéria que mudou a história do Cruzeiro, foi o Rodrigo Capello e a Gabi Moreira que fizeram, começou no site, né? Depois foi pro Fantástico. A matéria que derrubou o presidente da CBF, o Rogério Caboclo, foi a Gabi também que fez, mas isso já foi do lado de cá, já era o momento unificado. Lá atrás a gente fez muitas coisas legais, muitas matérias relevantes, e os profissionais se sentiram valorizados, né? Eu acho, e quebrou um pouco essa separação que tinha, né? Eu acho, pelo menos se você perguntar para os repórteres daquela época, eu acho que eles vão ter uma impressão semelhante, talvez o Bruno também. Claro que todo lugar tem problema, né, cara? Todo lugar tem crise, tem problema, a gente teve nossas crises, teve nossas questões, mas... Eu digo assim porque tinha uma certa... dificilmente uma produção, na minha época, dificilmente uma produção de um repórter, uma matéria, gravou, filmou. Eu não lembro de uma matéria para televisão, por exemplo. E um tempo depois, você via que começou aí, os meninos começaram a virar assim, alguns viraram produtores, por exemplo, na minha época, o Marcianac era setorista do Flamengo, eu era chefe de reportagem, era chefe dele, ele era setorista do Flamengo. Daqui a pouco ele vira produtor, acompanhando seleção brasileira, viagem. Não foi tão pouco, foi daqui a muito, né? Ele teve um processo ali, mas ele virou. Demorou uns 10 anos isso, eu acho. Mas ele virou produtor, o Schotstein virou, vários outros viraram produtores, outros viraram chefes, né? Editores, chefes, outros. Então, assim, foi um caminho de integração que até hoje eu acho que continua. Hoje tem, assim, alguns produtores, a Carol Oliveira, talvez seja a melhor produtora olímpica do Brasil. Da minha época, Era do site, né? Ela Depois lá... ela foi para cá, Então, as pessoas foram se encontrando. Claro que mudou também, e teve um enxugamento muito brutal em algum momento, quando unificou, muita gente foi dispensada, né? Então, foi um processo meio traumático em alguns lados. Foi, né? Agora, você lá em 96, você começou a cuidar do Globo Online, não era o Globo Online, em 96 eu era de editoria de esporte do Globo Online, era eu. Eram 10 pessoas, cada uma cuidava de uma. Aí você sempre estava antenado com a internet. Sempre tive, Foi pro GE, foi pro Globo Esporte. Eu sempre a vida inteira eu falei Globoesporte.com, agora... virou GE.globo, agora GE. Mas quando eu falo com alguém que o contexto é Globoesporte.com, eu tenho que falar direto pro Globoesporte.com, não o GE, para ficar lembrando. É a mesma coisa, né? Se você pensar. Aí você foi para lá, e você vai para a TV e você começa a ter um olhar assim muito sensível para essas áreas, essas transições, criações de produto. Eu queria que você falasse sobre... a tua experiência, se você deixou algum legado, quais foram as coisas que você criou ali, que você
entender, pô, vamos criar esse programa aqui, vamos criar aquele programa ali, eu acho que você tinha um cargo... Pô, cara, mas assim, eu não sei se eu vou lembrar. A gente fez não, sem mar, mas a gente fez tanta coisa nesses anos que talvez, assim, de programa, a gente fez alguns programas, alguns deram certo, outros deram errado. O mais recente foi o fechamento e, de certa maneira, o Panela, que é com o Fred. Mas uma Panela, talvez, é mais, assim, a Mariana, que é a gerente do Sport TV, hoje talvez tenha mais dedo dela do que meu, certamente. Mas o fechamento foi uma última coisa que a gente fez antes o Boleiragem. Fizemos isso no Sport TV, né? Fizemos várias coisas para a TV Globo também, programas de final de ano, os documentários me vêm na cabeça. Todo o lançamento de podcast do Globoesporte.com que a gente fez lá atrás também, e alguns continuam no ar até hoje. Agora, eu não sei se eu vou lembrar um produto específico, assim, porque... Você falou dos documentos... Você participou do Eurico? Sim. Tem alguma história... Cara, o Eurico tem uma história curiosa, porque, assim... eu participei lá atrás da investigação sobre o Eurico, né? Não necessariamente voluntariamente, mas estava. E depois eu vi todo esse processo e na saída a gente conversou com o Eurico, com o Euriquinho. Eu sempre tinha uma boa... A ironia da história, eu cobri Vasco, né? Eu tinha uma boa relação com o Eurico. O Euriquinho esteve aqui. Uma vez eu conversei liguei para o Eurico, eu era chefe do GE.com, ele ligou reclamando de negócio. Eu falei, Eurico, qual é o problema? Porque o Eurico sempre foi assim, ó, falava, ele entendia, e se ele falasse uma grosseria e você responde, ele respeitava, ele sempre me respeitou. E aí, assim, a gente fez o trabalho da mão de Eurico, que esse negócio conta toda a história, conta os dois lados, e a gente mostrou para a família do Eurico, e claro, assim, a decisão editorial era nossa. O Euriquinho viu, e eu falei... o quarto episódio é duro para o Eurico, né? E ele sofreu ali, eu falei, mas é isso, etc e tal. Eu acho que o Euriquinho tomou a decisão correta ali, porque o documentário foi bom para o pai dele, assim, para a figura do Eurico. Ele falou isso. E ele sofreu um pouco com isso, sofreu na família, porque, assim, claro, você expõe várias coisas, mas expõe, assim, todos nós somos seres humanos, né? Ninguém é 100% A, 100% B, né? O Eurico tem várias questões, mas, mal ou bem, foi um personagem do futebol brasileiro, como Caixa d'Água, como Ricardo Teixeira, como todos esses outros que a gente conviveu, como esses mais recentes agora. Então, assim, a gente se propõe, e essa era a proposta, a gente se propõe a contar honestamente a história do Eurico ou de qualquer outro personagem, como a gente contou do Maguila, e como contou do caso do Robinho, recentemente. O caso do Robinho é um caso peculiar, que a gente queria falar com o Robinho. A gente tentou procurar falar com ele para ele dar o lado dele, porque não tem nenhuma história tem um lado só, né? A gente sabe disso. Mas eu acho que no caso do Eurico ficou bastante ficou de alta qualidade a entrega e ficou muito correta, né? Tem até o Renato, o diretor da Globo, né? O diretor contando a história do erro que a Globo cometeu no auge daquele caso lá de 2001, e sendo muito honesto e muito franco e muito direto. Então, assim, eu achei um documentário jornalisticamente correto. Assim como o Dr. Castor também, eu tenho orgulho de ter feito. Tem algum bastidor? Tem algum momento assim delicado? Alguma coisa que você possa contar, se você não comentou sobre do Eurico? Depois vou perguntar também do Castor. Não, cara, acho que não. Assim, o Eurico... não me recordo. Assim, se me recordo Vocês tentaram o Edmundo? Sim, eu mesmo liguei para o Edmundo. A gente tinha... Eu conheci o Edmundo na época de fazer muita reportagem, entrevistei o Edmundo várias vezes. Tinha uma boa relação com o Edmundo também. A gente queria fazer o documentário do Edmundo, que a história do Edmundo é uma história interessantíssima. Então, a gente tinha vendido isso internamente, que a gente, em geral, lá na Globo, a gente vendia o projeto para o Globoplay e para o Sport TV. Ou para a Globo, eventualmente, até. Então, o Globoplay, na época, estava interessado nisso, e a gente falou, pô, vamos fazer... E aí o Gustavo Gomes era o gerente na época, depois ele saiu também. Ele tentou conversar com o Edmundo topou, mas depois voltou atrás. Aí o Gustavo saiu e eu fui falar com o Edmundo. Eu liguei para o Edmundo na época, eu falei até com o Pedrinho na época. Aí liguei, o Pedrinho estava próximo do Edmundo na época, não tinha tido, eu acho que teve uma cisão depois. Só que o Edmundo, ele foi muito franco, ele falou, cara, eu não quero fazer nada com a Globo, porque a Globo no passado me prejudicou, etc. E eu falei, cara, a gente vai contar a sua história. Eu falei, cara, basicamente disse, cara, eu entendo você, eu gosto de você, mas não quero fazer nada
não vou fazer nada e não vou falar, porque, na verdade, a gente queria que ele falasse. A conversa começa quando a gente tenta entrevistar ele para o documentário do Eurico, né? Porque o Romário detona ele no documentário do Eurico de uma maneira e ele não fala. Então, mas depois eu vi a entrevista dele na internet falando, não, foi muito melhor para mim não falar, etc. Pode ser, e talvez ele esteja falou certo. que a relação é 51% não gosta e 49% gosta da relação dele. Mas assim, no caso... Não, vou me expressar melhor aqui. Não é meio a meio. Ele sente fez mais mal a ele, 51%, e 49% fez bem a ele a relação com o Eurico. Pode ser, assim, mas assim, de qualquer maneira, uma coisa era ele dar a declaração ele dar a entrevista para o documentário do Eurico. Quando ele fala no passado me prejudicou, ele falou o que era? Não, cara, ele se sentia maltratado pela Globo, exposto e criticado e não sei se perseguido, sei lá, mas assim, ele se sentia assim. E é uma questão de posso achar certo ou errado, que ele foi criticado, não tem a menor dúvida, né? O Edmundo foi criticado a vida inteira. Mas ele pode achar injusto. E aí ele achava que não valia a pena fazer, ou não confiava, etc. E eu, assim, tem um momento que você tá bom. Porque eu achava um baita produto e o produto ia ser feito corretamente, garanto, porque eu estava lá e ia garantir que ia ser feito com correção. E a história, a história do Edmundo é fantástica. Só que, cara, ele, se ele não quiser contar, não tem história. A não ser que seja uma biografia não autorizada, né? Eu vou além, cara. Eu não sou Vasco, não sou Vasco. Mas se você perguntar para mim assim, cara, diz um cara, eu falo isso há décadas, diz um personagem que se você pudesse, o cara tivesse afim, escreveria a biografia dele. Edmundo, eu acho a história dele... Não, é que a história tem várias nuances que as pessoas não sabem. Agora, tem também, sempre vai ter o lado negativo. E ele vai... na hora que você se predispõe a contar a sua história, você tem que abrir e saber que o lado negativo vai ser colocado. Ele tem questões na biografia dele que vão ser criticadas, você sabe de todas elas, desde polêmicas até a questão daquele acidente e por aí vai, né? Então, assim, isso ele sabe, mas eu não acho que ele tenha dito não por causa disso, porque isso aí já foi super exposto, né? Eu acho que ele disse não porque ele não se sentia confortável mesmo. E é um direito dele, né? O direito absoluto dele. Aí do Castor de Andrade. Voltando, foi fácil falar com o Romário? Porque o Romário, ele gravou Romário, essa assim, recentemente. Qual foi que ele participou recentemente de outro também, não foi? Eu não sei. Do 95. 95, o Romário ficou mais fácil com o o tempo. E o Edmundo também não fala de 95. Eu acredito que pelo mesmo motivo. O Romário ficou mais fácil. O Romário virou um personagem, virou senador, virou um personagem... ele sempre foi um personagem divertido e polêmico, né? Então, e agora perdeu o freio completamente, né? Se você dá entrevista com o Romário, a cada 10 palavras, 5 são palavrões. Mas o Romário foi o personagem... talvez eu tenha mais feito reportagem na minha carreira, reportagem ou textos, porque toda essa idas e vindas, e foi o grande jogador daquela geração de 94, né? E é um personagem que nunca mudou esse jeito dele de ser, né? Ele fala mesmo na tua cara, sempre falou. E, assim, por isso é um personagem divertido e recorrente. Agora é podcaster também. Eu vi ele com o Renato outro dia. Foi muito bom, eu vi os cortes, muito bom. E a história do Romário com o Edmundo, eles já brigaram, fizeram as pazes umas 10 vezes, né? Então, tomara que façam de novo. Outro, o do Castor. Do Castor foi maravilhoso. O Castor foi uma ideia do Marco Antônio Corrêa, que é hoje CEO da Beyond, que é a empresa a produtora do Ronaldo, né? Que ele trouxe esse projeto para a gente lá no início, quando a gente estava começando a fazer documentário do Globoplay. Marco Antônio, medalha de prata? Não, Marco Antônio, o apelido dele é Aspira, mas não, assim, é outra pessoa. Da Play 9. E ele é um cara excelente, era editor de texto, foi o diretor. E, cara, o Castor é uma história do Rio de Janeiro que todo mundo que é carioca tem que ver. Porque mistura samba, futebol, crime, toda aquela história lá dos bicheiros, o início. Tem uma riqueza de imagem bizarra. Tem uma entrevista com o Cabelada original, que é o Luiz Antônio Gonçalves, juiz de futebol, que já morreu desde então, que é uma das melhores entrevistas que eu já vi, ponto, que é ele falando de como cedia às tentações na época, tomando uma cervejinha. Eu vi. Pô, muito Essa bom. entrevista é um épico, um pequeno épico carioca. Então, assim, eu recomendo o Castor para quem não viu, veja amanhã, veja hoje, porque eu acho sensacional.
tenho orgulho de ter feito uma pequena parte disso. E a do Bad Boy, dos Bad Boys? Bad Boys eu fiz um pouquinho de par, porque a ideia do Chico veio lá de trás e é uma ideia muito legal, né? A gente viveu aquilo ali tudo, né? Eu falo que alguma daquelas reportagens eu tava. Eu me sinto em todas. A gente estava em algumas ali, porque era o nosso começo. Mas é uma história muito legal também, porque é o pior ataque do mundo, né? Daquele ano que deu errado para o Flamengo, que era para dar tão certo. Romário chega, muda tudo. Aí o Renato é campeão em cima do Romário. Aí o Túlio depois é campeão no final Tudo do ano. errado, O Flamengo consegue perder até a Supercopa, Apolinho de técnico. É muita história. E a gente acha que as histórias passam, mas aí você vê, volta para hoje, o Flamengo demite um técnico depois de ganhar de 8-0. Então, cara, futebol é assim, aquela coisa. Outro dia o cara me falou, a gente tem aquela frase do ex-ministro, né, do Pedro Malan, que no Brasil até o passado é incerto. A gente está redefinindo até essa frase. O passado nunca vai estar certo, porque a gente não acredita mais no que é possível, né? As coisas são mais inacreditáveis por dia. A cada dia, mais inacreditáveis. Um amigo nosso em comum... Agora vem o traíra. Você mandou um repórter uma vez perguntar para um atacante se o apelido do cara era Agnite. Uma pergunta jornalística, tá? Esse amigo em comum, que atende por José Ilan, ele era repórter da Globo, eu era chefe de reportagem. E eu falei, Ilan, pergunta pro Agnaldo por que chamam ele de Agnite. Você vai achar estranho, mas o Ilan também não vai acreditar, mas eu juro que eu não tinha feito a conexão. Falei assim de... O Ilan foi para lá, o assessor de imprensa era o Gustavo Mendes, eu acho. Gustavinho. E aí ele, meu chefe, ficou com aquela cabeça, o chefe mandou, tem que perguntar. Aí perguntou, a última pergunta, assim, o Flávio Orro, você conheceu o Flávio Orro? Conheci. Estava vendo também, conta a história, você cai no chão de rir. Que o Ilan perguntou, e aí, Agnaldo, só fez assim, não amaciou, não fez mais ou menos. Por que Agnaldo? Acho que o Agnaldo, que era um atacante que veio da Bahia para o Fluminense, olhou para baixo assim, olhou para o assessor, sabia o que falar. Eu cobria Fluminense nessa época, o apelido dele era Agnite mesmo. E era Agnite porque ia para Night, né? Mas assim, foi assim, o Ilan devia se orgulhar disso, né? Ele, em vez de me criticar, foi uma boa pergunta que ele fez. Mas assim, é claro, eu estou brincando, mas... E aí também tem a história do Jorge Rabelo, né? Não, Jorge Rabelo, que é chefe de comissão de arbitragem até hoje, isso não é uma história, isso é uma verdade. Eu acho que foi o próprio Ilan que perguntou. Foi. Isso já aconteceu antes com o Vanderlei Luxemburgo também. Que é o seguinte, o pessoal, alguns protagonistas do futebol, durante alguma época, tinham... adulterava a idade, né? O famoso gato. hábito de adulterar a idade. E aí o jornalista podia chegar, quando era descoberto, foi o caso desses dois, e perguntar, por acaso, em que dia você nasceu. Foi isso que, nesse caso, foi isso. Perguntar Ele contou o resto da história, não? Não, ele só mandou... Ele foi com o repórter, ele foi com o microfone. Que dia você nasceu? Qual é o seu aniversário? Alguma coisa assim. Aí o cara, você quer me ferrar? Então, imagina, se eu te pergunto, Hilton, que dia você nasceu, você me diz, né? Então, assim, me consta que isso aconteceu também Lembra quando saiu a questão do Lucha ser gato? E alguém perguntou, a repórter, que dia o senhor nasceu? Não é difícil. Essa é uma resposta que, se o cara se enrola, é porque, né, tem algo errado. Foi 99 ou 2000, acho que foi 2000, antes da Olimpíada. Foi antes da Olimpíada. Foi na Olimpíada? Foi indo para a Olimpíada que descobriram isso. E assim, se fosse mentira, ok, mas... Né? O coitado do Ilan. Eu falei com ele, falei, Ilan, amanhã eu vou gravar com o Poli. Aí já começou a rir, né? Pô, manda o áudio, conta as histórias dele. Mas assim, todos eles, Paulinho, todo mundo... Mas olha só, repara que são perguntas jornalísticas. Assim, e assim, eu já fui repórter. Se o chefe chegar para você e falar para você fazer uma pergunta absurda, você não vai fazer, né? Você vai até amenizar e tal. Essa aí era na fronteira, tá? Vamos lá. Tá. Uma pergunta que estamos acabando aqui, uma pergunta que eu não te fiz você ficou pouco tempo como repórter de TV, né? Fiquei 2 anos, 1 ano e meio. O Malafaia também foi um cara que também ficou pouco tempo. Mas o meu caso foi muito diferente, assim. Eu não tive tempo de gostar, por assim dizer. Eu achava que eu poderia ter sido bom se eu perdesse a timidez
que hoje eu não tenho mais, mas na época eu era muito envergonhado com a câmera, não sabia lidar. Tinha um cabelo maior, o cabelo ficava para cá, caía, eu me enrolava, ficava suado. Então eu ficava, na hora que ligava a câmera, eu me assustava. E você, para ser repórter de TV, você tem que ter uma intimidade com a câmera boa, tem que contar aquela história bem. Tem que saber falar e não ter vergonha. E aí isso me preocupava, né? Mas depois eu tinha 1 ano e meio, o Luiz Fernando me chamou para ser chefe de reportagem, que teve uma mudança lá qualquer, alguém foi embora, acho que o Jorge foi, não sei, não lembro mais. E aí eu acabei aceitando. Eu fiquei na dúvida se eu aceitava ou não, mas tinha uma coisa no ar assim, pô, você pode não dar certo como repórter de TV, né? Repórter eu sempre fui, assim, brincando. Repórter é uma coisa, repórter de TV é outra, né? Mas, assim, tinha isso, e aí eu aceitei e, de certa maneira, fico brincando que eu nunca deixei de ser repórter, mas ali tomei uma decisão meio... o caminho se bifurcou na minha carreira, né? Então, virei chefe, né? Que eu também nunca tinha... Engraçado que eu nunca tinha pensado em ser. E pra gente fechar aqui, Poli, cara, 20 quantos anos De Globo, 27 anos, de carreira, 30 e tal, né? Eu comecei no Globo em 93, 33, né? 27 você saiu agora em janeiro? Saí em fevereiro, dia 2 de fevereiro. Dia de aniversário da minha sobrinha, Gabriela. Parabéns para ela. E o que houve ali? É o fim de um ciclo? Cara, foi o fim de um ciclo. Eu sabia já que assim, a Globo está fazendo... Ih, eu apertei aqui, falou no horário. Eu sabia já que essa hora estava chegando, sendo super franco. A Globo vem fazendo um processo de redução de custo e talvez eu tenha ficado caro. E aí, assim, o que eu achava só, isso sendo super sincero, que eu ia sair da Globo só depois da Copa, de 2026. Mas, assim, por uma questão ou financeira, acho que mais financeira, mas de escolha, tive que sair antes, tudo bem, é do jogo. Eu fiquei chateado? Claro, eu fiquei um pouco chateado. Talvez tenha ficado magoado aqui e ali, mas é do jogo. A gente tem que respeitar a decisão das pessoas e da empresa. Ninguém é eterno. E, assim, por outro lado, eu tenho que também ter a sinceridade, a consciência, saber que eu também estava meio infeliz com algumas coisas. Então, assim, tudo tem lado bom e ruim, né? Então, eu sempre escolhi, eu fico brincando na vida, às vezes brinco, me falam que eu sou pessimista, mas eu não sou. Eu sempre tento olhar de verdade a metade cheia do copo. Então, agora é olhar para frente, agradecer. Na verdade, eu sou super grato à Globo todos esses anos, tudo que eu vivi lá. Quase 30 anos. Não, né? tanta gente que eu conheci, tanta coisa que eu vivi, tantos amigos que eu fiz. Então, sem sabe, sem chutar balde algum, posso dar a minha opinião. Assim, eu tenho escrito uns textos aí no Substack, no Twitter, em que eu possa falar, eventualmente, ou dar opiniões que as pessoas discordem, mas, assim, longe de mim fazer proselitismo, ficar, sabe, cuspindo no prato que você comeu, porque, cara, não faria isso e nem acho que teria por que fazer. Então, foi isso que aconteceu. Eu, sinceramente, sou super grato por esses 27 anos e super feliz de ter vivido várias coisas que eu vivi graças à Globo, né? Por vários eventos e várias pessoas. Assim, eu tava lembrando do dia, estive perto de gênios, né, do esporte. Michael Phelps eu vi de perto, LeBron James eu vi de perto, vi Michael Jordan, vi Romário, Bebeto, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, vi vitórias de clubes brasileiros, vi o Penta, né, de perto, estava no estádio, vi também a derrota de 98, mas isso aí já era pelo lance, não era pela Globo, né? E vi o 7-1, que é um momento histórico, né? Então, assim, são coisas... Vi o Usain Bolt no estádio. Então, o que paga isso? Nada paga. E fora a experiência de você trabalhar com Galvão... Não, assim, lenda. Conheci Galvão, Kleber, Luiz Roberto, Luiz Carlos Júnior, Milton Leite. São gênios da comunicação, né? O Galvão... Tem alguma história? A última pergunta. Tem alguma história com ele? A gente fez o documentário do Galvão, né? Mas, assim, eu não vou lembrar, assim, de... As histórias que eu vou lembrar do Galvão, talvez... eu acho que estão no documentário já. Mas, assim, o Galvão é uma força da natureza, né? Então, e tá aí tocando o barco dele até hoje, né? Mas... e outros, o Arnaldo, Tino,
o Shoa, todas essas figuras, a gente, pô, cara, é muita gente boa que a gente conheceu. Se começar a falar, a gente vai ser injusto, né? Alguns já saíram da Globo, né? O Eric, estava falando com o Eric hoje de manhã, esse do Flamengo, o João Armário, cara, é uma lista infindável. Vivian, Rosane, você vai lembrando, eu vou pensando nas pessoas. Eu vou ficar falando aqui, vou ser injusto com alguém que eu não lembre, né? E as pessoas que ficaram, né? Tem muita gente boa na Globo hoje, né? Muita gente que eu vi começar e faço votos que arrebente, continue arrebentando. Valeu. Poli, obrigado. Quiser deixar um recado ali para as pessoas, mandar um abraço para alguém, igual a Xuxa, né? Cara, não Pedir tua rede. Eu sei que você é o cara meio low profile, mas se quiser... Eu não vou... Não tenho um recado para ninguém. É só agradecer a quem quiser ver. Eu acho que eu certamente esqueci de algumas pessoas aqui, né? De mencionar. Então, se eu esqueci de alguém, me perdoe. Foi um prazer estar aqui. Tá, te agradecer aí pela presença, pelo seu tempo. Pô, obrigado. Como eu te falei, eu sou teu fã. De verdade. É a primeira vez que eu li um texto teu que eu falei, pô, esse cara é de outro mundo. Porra, até foi parece, um jogo do com Botafogo em 95. Você estava no Botafogo e Cruzeiro? Tava. Então foi nesse jogo. Botafogo, que foi o primeiro jogo que eu era estagiário de Nova Esporte. Foi o meu primeiro jogo que eu fui escalado para fazer jogo no Maracanã. Fui fazer ambiente, eu fui de arquibancada nesse jogo. Foi o jogo que eu fiz a matéria de ambiente, eu acho. Exatamente, foi isso aí. Aí tu falou dos vestiários fétidos, não sei. Eu lembro parte do texto até hoje. Eu não lembro. Eu falei, eu lembro. eu lembro. É porque é ruim de pesquisar isso. Eu falei, que isso, bicho? Eu fiquei com vergonha de escrever. Eu falei, não posso escrever. Olha se o você for ler hoje esse texto, você vai achar o meu horroroso. Aí eu a gente era jovem, a gente se encantava. Não, mas você tinha uma capacidade muito grande de escrever. Então, eu te agradeço, cara, de verdade. Pô, que presente. Hoje é aniversário do Zico, tá você aqui, um craque aqui, pô, me dando esse espaço pra gente trocar essa ideia. Gostei muito, te conheci mais. Acho que a gente conseguiu surfar, né? Percorrer essas áreas que eu falei dessa transição. Tá show de bola. Muito obrigado. Valeu. Queria agradecer aqui, se você gostou, quero pedir para você se inscrever aqui no canal, se inscrever aqui no Sua Resenha, tá? Se inscreve, ative as notificações. Pedir para você se inscrever no nosso Instagram, que é o Sua Resenha Podcast, no TikTok, que é o podcast Sua Resenha, porque eu boto muitos vídeos por dia, você assiste aos vídeos, tem uma noção de como está o programa, cai aqui no YouTube e assiste ao programa na íntegra, tá legal? Tive o prazer aqui de ter essa aula de jornalismo e um papo com esse cara mágico dos textos, da inteligência de jornalismo, Gustavo Poli. Até o próximo Só Resenha. Fui!